E não é que a Samsung mal anunciou a sua linha S22 e olha só o que já temos aqui, ele, o S22 Plus. Pois é, vamos conhecer esse aparelho mais de perto, né? O aparelho mesmo, porque os acessórios, pelo tamanho da caixa aqui, olha, pela finura da caixa, a gente já imagina o que é que tem aqui dentro, né? Então roda a vinheta e vamos conhecer o S22 Plus mais de perto. E calma, pessoal, calma que eu sei que vocês já estão com o dedinho coçando aí para colocar nos comentários. Gesiel, era para você ter trazido, rapaz, era a versão Ultra, o tal do que você mesmo, Gesiel, disse que é o novo Galaxy Note. Tudo bem, gente, eu entendo e eu queria também trazer, pessoal, mas, né, a gente não tem tudo que a gente quer. E a Samsung me emprestou durante alguns dias a versão Plus. Eles tinham a versão Plus, eu digo, então manda. Para eu testar, eu testo e gravo o vídeo pro pessoal. Então, muito em breve, se tudo der certo, eu estarei aqui com a versão Ultra para vocês. Mas vamos deixar de conversa, vamos embora deixar de conversa e vamos pro que interessa. Porque, olha só, já estamos partindo aqui, ó, o lacre. Olha, isso que é uma caixa, isso é uma caixa de responsa, né, pessoal? Menino, aqui dentro deve ter tanta coisa que vai ser meia hora de vídeo aqui só para mostrar os acessórios. Olha, se liga o tanto de coisa que tem aqui dentro. Vamos lá, aqui não tem nada. Temos o aparelho que, olha só. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Essa cor tá bonita. E ó, vocês perceberam que o S, ó, o S, ele é na mesma cor do aparelho. Eu não sei se as outras cores, a caixa também muda. Provavelmente vai mudar também a cor. Eu achei isso aqui bem legal. E olha isso, olha a borda do sem vergonha, rapaz. Se liga, extremamente bonito. Lembra demais, demais mesmo, os modelos do ano passado, né? A linha S21. O que para muita gente é feio, para outros é bonito. Então, cada um com seu cada qual, né? E aí, pessoal, depois de ver essas imagens aí, esses takes, o que você me diz? Gostaram ou não? Bota aí nos comentários que eu quero saber. Inclusive, já aproveita que você vai olhar aí embaixo, já taca o dedo no gostei, sem dó nem piedade, se inscreve no canal, quem ainda não tá inscrito, porque vai vir mais vídeo caceteiro pra vocês, viu? Mas deixa eu fazer o seguinte, eu vou botar ele pra ir ligando logo. Vá ligando, meu filho, bora, tenha carga, pelo amor de Deus. Ligue, meu filho, pronto, vá ligando. Fique aí ligando que a gente vai ver a carrada de acessórios. Olha o tanto de coisa que tem aqui dentro. Meu Deus do céu. Chavinha ejetora, que eu vou tirar ela daqui, que eu quero mostrar para vocês o slot do chip. Eu sempre gosto de mostrar para vocês, né? E vem, olha só, manualzinho. Na verdade não é um manual não, viu? Isso aqui é só um guia rápido do rápido do rápido. E aqui temos cabo USB tipo C nas duas pontas. Eita, macho, e agora, Reziel? Eu não tenho uma fonte dessa não, bicho. Como é que eu faço se eu comprar um celular desse aí? Você pode solicitar no site da Samsung. Samsung você, Samsung, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link na descrição pro site da Samsung, aonde você pode solicitar um carregador para você, tá bom? Geralmente é 30 dias após a compra do dispositivo. Você tem esse direito aí de solicitar um carregador, tá bom? Então, não vacila, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, dá para pedir. Pronto, pessoal. Agora vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui o idioma português, e vou fazer as configurações. Eu quero configurar esse sem vergonha aqui, quero fazer uns testes, quero instalar umas coisinhas e volto para uma segunda parte desse vídeo onde eu vou, sabe, testar as câmeras, gravar vídeo com ele para ver se tá arretado mesmo ou não tá. Quero testar até de noite, até no escuro, porque ele agora tem um tal do modo Nightography, né, que diz que fica arretado. Eu testei lá no evento, tava interessante, tava bastante interessante. Vamos ver se vai ficar interessante aqui, tá bom? Então, vamos para a segunda parte. E uma coisa positiva que eu percebi quando eu estava lá fora fazendo os testes é a tela desse smartphone, extremamente brilhosa, fazendo com que, mesmo aí eu bem debaixo do sol quente, pegando fogo, eu estivesse enxergando perfeitamente. Até em ângulos extremos, como por exemplo, quando eu precisava tirar uma foto, né, assim lá embaixo e eu não conseguia me abaixar tanto,
eu meio de lado aqui, ó, e eu ainda consegui enxergar perfeitamente. Isso é uma tela arretada. Que por falar nisso, ela tem tecnologia Dynamic AMOLED 2X, basicamente a mesma tecnologia dos modelos anteriores. Tem um tamanho aí confortável, para alguns pode até ser considerado um pouco grande, de 6.6 polegadas, com resolução Full HD Plus e conta com a proteção, a nova proteção da Gorilla Glass, né, que é o Victus Plus. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês o seguinte, ó. Entrando aqui em configurações, a gente consegue fazer o quê? Olha só, presta atenção, suavidade do movimento, né? A gente consegue deixar aqui em adaptável. Tem adaptável e tem padrão. Se você coloca em padrão, ele vai ficar rodando a 60 Hz, atualizando 60 vezes por segundo. Se você coloca em adaptável, o que que acontece? Ele pode chegar até 120. Como assim, Gisele? Pode chegar. E ele não vai ficar em 120 o tempo todo? Não. O que acontece? Ele consegue ter uma taxa de atualização variável, indo de 10 no Plus e no normal vai de 10 a 120. No Ultra, que eu tô doido para testar, ele vai de 1 a 120. É caceteiro, viu? Mas vocês lembram que eu falei para vocês que eu ia mostrar o slot do chip, né? Pois é, eu quase me esqueço, mas não esqueci não. Se liga, quando você tira ele já dá logo o aviso aqui da bandeja do chip. Sabe o que acontece, gente? Esse slotzinho aqui, se você prestar atenção, ele só pega um chip, tá? Ele não pega outro chip aqui. Por quê? Porque esse aparelho é uma versão internacional, a versão americana, não é a versão que vai vir para o Brasil, tá? A versão que vem para o Brasil, esse slot pega 2 chips, pequenininho, né? O Nano Sim. E não tem essa anteninha. Isso aqui é uma antena mmWave, né? A anteninha do 5G, que lá nos Estados Unidos eles usam essa anteninha aqui. Aqui no Brasil não vem, tá? Não tem essa marcação na lateral do aparelho, o que fica mais elegante, né? Mas pessoal, já eu quero mostrar para vocês a qualidade das câmeras desse aparelho, tanto em termos de foto, quanto em questão de gravação de vídeo. Mas antes, eu quero falar uma coisa muito importante com vocês aqui, porque assim, a gente comemorou, muita gente eu vi que ficou muito feliz quando soube que a Samsung ia trazer para o Brasil a versão com processador Qualcomm, né? O Snapdragon 8 Gen 1. O que acontece? Ele não é ruim, tá, gente? É arretado. Na verdade, é um processador arretado pra caramba. Mas a gente tava aqui testando, jogamos várias partidas e a gente percebeu que ele esquenta sim, tá? Ele não pense que ele não esquenta, porque ele esquenta sim. Aqui, ó, nessa região aqui deu uma esquentada do caramba, chegando ali próximo aos 43 graus, tá? Mesmo a gente com o ar-condicionado ligado, ainda chegou perto dos 43 graus. E nesse momento que ele aqueceu, a gente sentiu uma queda de FPS. Consequentemente, quando ele esquenta, ele perde desempenho. E foi o que aconteceu. Até a gente se admirou aqui, eu e o Danilo. A gente não estava esperando esse aquecimento todo, tá? Mas não dá aqui pra gente jogar, né? Soltar os cachorros nesse processador, porque assim, acredito que ele ainda vai sim, o aparelho vai receber atualizações e aprimoramentos. E outra coisa, eu sei que muita gente também quer ver a versão desse aparelho com o processador da própria Samsung, o Exynos 2200, que tem o tal do Ray Tracing, que tem isso, que tem aquilo, e a placa de vídeo da AMD. Estamos ansiosos, eu confesso para vocês que eu também quero testar esse processador, que promete ser sensacional também, tá? Mas foi importante, eu acho que era importante eu falar para vocês aqui que ele esquentou também. Não pense que é só os da Samsung, os processadores que esquentam, não. E outra coisa, eu tava esperando que ele liberasse o Core, por exemplo, liberasse o Ultra, né? Para poder rodar numa taxa de quadros lá em cima, o FPS lá em cima. E não liberou, pelo menos não por enquanto, não liberou a opção Ultra aqui de taxa de quadros. Eu achei estranho também isso aqui. Agora, outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, gente, esse aparelho ele tem 8 GB de memória RAM, tá? E olha só o que a Samsung fez aqui. Se a gente vem aqui na memória RAM, olha a quantidade de memória RAM Plus que a gente consegue colocar, podendo chegar, ó, a gente pode usar aqui até mais 8 GB de memória RAM, né? Ele vai usar uma parte dessa memória da memória interna, ele vai pegar um pouquinho da memória interna para usar como memória RAM. Então, se você junta os 8 GB que já vem nele mesmo, que é memória RAM de verdade, com os 8 Plus, né, que você consegue puxar da memória interna, você tem basicamente 16 GB de memória RAM. Claro, a memória RAM, os 8 GB que é memória RAM de verdade, tende a ser bem mais rápido, né? Essa memória Plus é só um mais, como o nome já diz, é um Plus, é um pouquinho a mais ali. Muito provavelmente vai dar um fôlego, mas eu confesso para vocês que
não confio tanto nessa velocidade toda, não confio nessa memória que ele puxa da memória interna não. Mas acredito que é viável, senão eles não colocariam. Agora sim, pessoal, apesar dele ter um áudio maravilhoso, o áudio dele é 100% estéreo, tá? Sai tanto aqui quanto aqui na parte de cima, é um áudio bem competente mesmo, muito gostoso de se ouvir. Eles não têm mais, tá, gente? Para quem aí ainda não tá familiarizado com esses aparelhos mais premium, principalmente da Samsung, Apple e tal, eles não colocam nem a pau mais o conectorzinho pro fone de ouvido. Então tem que usar o Bluetooth ou nesse padrão aqui, ou então usar o adaptador de USB-C para P2. Outra coisa aqui é sobre a bateria. Aqui dentro nós temos uma bateria de 4.500 mAh, o que, pelo que eu percebi, se você usar demais mesmo, botar para torar, usar muitas câmeras, que inclusive, gente, quando eu tava lá fora, no sol, lembrando, no sol quente pra caramba, usando bastante as câmeras, ele esquentou pra cacildas aqui, ó. Nessa lateral aqui, mano, ficou pegando fogo a lateral. Eu tenho que falar isso pra vocês. Mas também porque a situação tava complicada, era realmente bem quente, tava bem quente lá fora. Mas assim, o que eu quero dizer pra vocês é que em um uso muito extremo, talvez você não consiga aí um dia inteiro de uso não, tá, gente? Um uso muito forte. Agora, em uso moderado, provavelmente você vai conseguir aí tranquilamente um dia de uso. Mas deixa eu aproveitar que eu já estou com o aplicativo de câmera aberto e já mostrar para vocês o seguinte. Câmera principal, 50 megapixels. Câmera ultra-wide, essa câmera mais aberta. Tem 12 megapixels de resolução. Aí temos também uma câmera telefoto, rapaz. Temos uma câmera de 3 vezes de zoom, sem perder qualidade, de 10 megapixels. E claro, temos também a câmera frontal, tá? A câmera selfie aqui também de 10 megapixels, assim como a câmera zoom. E outra coisa, ele tem o modo Nightography, né? Que eu vou mostrar várias fotos para vocês, que ele é automático, então ele funciona o tempo todo. O tempo todo esse modo Nightography tá funcionando. Então ele vai pegar ali partes mais claras, vai tentar equilibrar com as partes mais escuras. É tipo um modo noturno com HDR melhorado, né? Uma junção de várias tecnologias. Mas ele tem também o modo noturno, tá? Inclusive, aqui ó, modo noturno. Praticamente todas as fotos que eu tirei durante a noite, eu tirei sem o modo noturno e com o modo noturno. Ah, e sobre vídeo, gente, eu ia me esquecendo de falar para vocês. Sobre vídeo, ó, ele suporta até o 8K, tá? Ele consegue gravar em 8K. Eu não recomendo muito, o ideal ali seria o 4K 60. Mesmo no 4K 60 ele fica com uma estabilização muito boa, tá? Gostei pra caramba da estabilização desse aparelho. E durante a gravação você ainda consegue mudar de câmera, viu? Ó, consegue mudar de câmera. Agora as traseiras, quando tá em 60 fps, você não consegue alternar entre elas. Só da frontal para a principal traseira. Só que se você bota aqui em 4K 30, aí sim você consegue fazer essa mudança de todas as câmeras durante a gravação, que foi o que eu fiz. Então se liga aí no teste de gravação de vídeo que eu fiz. E pessoal, se liga só, chegou a hora de a gente testar aquele recurso, aquela função que a Samsung tanto falou, o tal do Nightography. Acho que é assim a pronúncia. Olha só, tô na câmera frontal em 4K e ó, eu tô mais ou menos no escuro, não tô bem no escuro, mas ó, tem uma luz muito forte incidindo ali. E esse recurso, ele é justamente para isso, para conseguir equilibrar as cores. Eu vou para uma parte ainda mais escura, tá? Aqui de baixo, olha só, tem uma luz muito forte aqui, ó, uma luz contra aqui. E pelo menos eu olhando na tela aqui, ele tá conseguindo equilibrar muito bem. Cara, não tá tão claro aqui, vocês têm que entender isso, tá? A iluminação aqui não é das melhores. Então eu olhando na tela, tá com uma qualidade muito interessante. Vamos prestando atenção em todos os detalhes, estabilização e tudo mais, tá? Eu posso trocar de câmera também durante a gravação, se liga só. Pronto, troquei para a câmera principal, a estabilização tá sensacional. Essa é a câmera principal, tá? Eu vou até ali onde os cachorrinhos estão ali. Gente, olha essa estabilização, eu tô caminhando relativamente rápido, tá? Na câmera principal. Deixa eu colocar na Ultra Wide, ó. Vou parar aqui, vou colocar na Ultra Wide. Olha só, coloquei na Ultra Wide, a mais aberta. E olha isso, ó, se liga. Daqui a pouquinho eu vou usar zoom, ó. Vamos usar zoom ali, ó. Presta atenção. Ultra Wide, principal e zoom. 3 vezes de zoom. Olha só. Vamos ver se a estabilização com 3 vezes de zoom fica legal também, ó. Vou mirar ali e vou caminhar. Tô caminhando de boa, segurando o celular na mão aqui. E aparentemente, eu olhando na tela aqui, tá super estabilizado. Tá bem legal mesmo. Considerando, gente, a questão de estar de noite, né? Não tá tão claro.
tem bastante luz, mas não é aquela coisa, né? Não é a mesma coisa do dia, que inclusive eu quero testar durante o dia também. Pronto, agora durante o dia, para vocês poderem ver a diferença de qualidade. Porque ontem eu estava aqui nesse mesmo lugarzinho à noite, né? Como vocês puderam observar anteriormente aí. E agora durante o dia, de manhã, o sol quente virado no tetel. Olha só, é isso aqui que a gente tem de qualidade, tá? Câmera frontal. Mas agora eu vou mudar, se ligue só, vou mudar para câmera traseira. Pronto, câmera traseira ativada principal, tá? Câmera principal, vou caminhar um pouquinho aqui, caminhando normal, segurando na mão aqui. Vou colocar na ultra wide, ó. Vou parar aqui, coloquei na ultra wide durante a gravação, na verdade, né? O áudio vocês percebem que muda, porque ele muda a captação de acordo com a câmera que você está usando, tá? Justamente para poder ter a questão do alcance. Por exemplo, a câmera zoom tende a buscar o áudio que está mais lá para frente, né? Que está aonde a câmera está apontando. Isso aqui se chama zoom no áudio, né? Isso é legal. Mas olha só, vou caminhar aqui, ó, na câmera de 3 vezes de zoom, estou caminhando e ó, o Danilão acolá. E cara, tá muito estável, muito estável mesmo. Isso é muito legal, cara. A capacidade de você filmar com a câmera zoom com uma estabilidade dessa, ó, sensacional. E olha o viciado aí, ó, se liga. Agora, quando o assunto é foto, olha só o tanto de foto que eu tirei aqui de ontem para hoje, viu? Inclusive, tirei várias fotos à noite, como vocês podem observar aqui, ó. Essas aqui sem o modo noturno. Você vê que tem bastante ruído aqui nas partes mais escuras, né? Prestem atenção. Ultra wide, wide, né, que é a normal, e a zoom, 3 vezes de zoom. Olhem só a qualidade. Agora nós vamos para o modo noturno, preste atenção, ó. Modo noturno da Ultra Wide, você vê que melhorou drasticamente, vou colocar lado a lado já. Aqui, modo noturno com a principal e modo noturno com a zoom, de 3 vezes de zoom. Olha isso, olha como ficou bonito o efeitozinho aqui, ó, cascata aqui na água, né? Deixa eu colocar lado a lado para vocês terem uma noção da diferença da foto sem o modo noturno e com o modo noturno. É gritante, né, gente? Realmente sensacional aqui a diferença com o modo noturno. Deixa eu pegar aqui a zoom. A zoom foi que deu bastante diferença. Ó, sem nitidez, aqui a gente não tem nitidez nessa árvore, por exemplo, ó, 0 nitidez. E olha o milagre que aconteceu aqui no modo noturno. Gostei, viu? Realmente o modo noturno desse aparelho está funcionando extremamente bem. Ah, e tirei com a câmera frontal também, sem o modo noturno e com o modo noturno. Olha a diferença. Deixa eu colocar lado a lado para vocês verem, ó. Pronto, ó. Lado a lado, a nitidez com o modo noturno é surreal, cara, surreal mesmo. Muito bom mesmo o modo noturno desse aparelho. E tem várias outras fotos aqui, tá, gente? Várias outras fotos para vocês conferir. Só mais uma aqui, com e sem o modo noturno, ó. Com o modo noturno, sem o modo noturno. Viu a diferença? E olha essa daqui ficou gritante, hein? Sem o modo noturno, com o modo noturno. Você vê que ele não traz só claridade, né? Acaba trazendo também nitidez. Agora deixa eu colocar basicamente as mesmas imagens, só que durante o dia, para vocês poderem perceber a diferença. Ó, ultra wide, principal e zoom. Perceberam uma coisa? Olha só, deixa eu ampliar aqui. Tá vendo a nitidez aqui? Lembra bastante a nitidez à noite com o modo noturno. Tá, tudo bem, não é exatamente a mesma coisa. Mas olha isso, gente. Totalmente durante o dia, o sol estralando, temos uma imagem sensacional, muito boa, não é isso? Pronto. E à noite, olha isso. Temos um resultado muito satisfatório, cara. Para ser de noite aqui, realmente o resultado ficou muito bom. E vamos para um teste de HDR contra o sol, totalmente contra o sol, onde ele estava estralando aqui e a gente tirou essa foto aqui. Olha só como ficou. Eu considero isso aqui uma imagem muito boa, tendo em vista que o sol estava totalmente contra e a gente ainda consegue ter bastante informações aqui, ó, da madeira e tal, desse detalhe. Isso com a câmera ultra wide. Com a câmera principal, a gente tem um resultado muito parecido. Notem que a gente enxerga perfeitamente aqui. Geralmente, quando o HDR é ruim, ele tende a escurecer tudo aqui, né, nas plantas, por exemplo, e para poder compensar essa claridade que está vindo contra, né? E aqui com a câmera zoom, de 3 vezes de zoom, também temos um resultado satisfatório, como vocês podem ver. Agora sim, pessoal, temos várias outras fotos que eu tirei com ele aqui, ó, ultra wide, principal,
câmera zoom, que dá para usar como macro também, você consegue usar essa câmera aqui como macro, isso é legal. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem um link na descrição do vídeo aí embaixo, você clica, abre o link que eu coloquei e você vai ver todas essas fotos e outras que eu ainda vou tirar, tá, gente? Eu vou colocar nessa pasta lá e você consegue tirar suas próprias conclusões. Não adianta você ficar escutando o que eu estou dizendo, né? Porque a minha opinião é uma coisa, eu estou vendo uma coisa. Às vezes você entende muito mais do que eu e vai conseguir tirar suas próprias conclusões aí, olhando as imagens originais. Você pode até baixar os arquivos para poder analisar todos os detalhes, tá? E aí você vai conseguir ver tudo direitinho. Viram aí, pessoal? O que é que esse aparelho consegue nos oferecer no que se diz respeito às câmeras? Arretado, né? Eu gostei do resultado. Outra coisa que eu sei que vocês vão perguntar, Jaziel, ele tem NFC? Tem, gente, tem NFC, tem o pagamento do Samsung Pay, tem carregamento sem fio, tem carregamento reverso sem fio também, né? Você pode carregar outro dispositivo aqui. Tem proteção IP68, então sim, pode molhar tranquilamente, que provavelmente não vai dar defeito, né? Se puder evitar de molhar também, quando dá para evitar é melhor que evite, tá? Mas o IP68 é muito legal, é muita prova d'água de verdade, então é confiável dar aqueles mergulhinhos na piscina ali e tirar algumas fotos bem legais, fazer uns videozinhos lá embaixo, tá bom? Aí tem rádio, Jaziel, FM? Não tem rádio FM, pelo menos eu não encontrei o aplicativo de rádio FM aqui. Mas é isso, gente, é super completo, é um aparelho extremamente completo, tem suas limitações, isso infelizmente, todos os smartphones vai ter ali os seus pontos fracos, né? E como vocês puderam ver, é um aparelho super competente, mas que também não é perfeito. Então é isso, eu agradeço a audiência de vocês e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!